Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. O nosso convidado de hoje é um votuporanguense que se tornou referência na doutrina espírita. Foi amigo de Chico Xavier, desenvolve um grande trabalho assistencial na zona norte de Votuporanga e ministra palestras até fora do Brasil. Divaldo Matos de Oliveira, popularmente conhecido como Divaldinho Matos. Divaldinho, seja muito bem-vindo ao programa. Imensamente agradecido pela atenção carinhosa, pelo convite venerando, e é um prazer estar aqui com muita alegria. Aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal, primeira edição. Stephanie, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, confesso que eu não conhecia, o Divaldinho pessoalmente, mas já ouvi falar bastante, então também estou curiosa para conhecer um pouco mais. E é daí que vem a minha primeira pergunta, viu, Stephanie? Divaldinho, eu tentei resumir um pouquinho quem é Divaldinho Matos aqui no começo do programa, mas eu queria que você me falasse, se alguém te perguntasse, quem é Divaldinho Matos? Sou filho do Divaldo de Oliveira e Julieta Pires Matos de Oliveira. Julieta Pires Matos de Oliveira, que foi uma referência em Votuporanga na área culinária, né? A saudosa Julieta. Você cozinha? Aprendeu alguma coisa? Adoro cozinhar, sou da panela e do fogão. Ah, é? Faço qualquer tipo de comida e nas horas vagas cozinho para fora. Que bacana. E para quem não sabe, Divaldinho, você também é contabilista, né? Isso mesmo? Conta pra gente, já exerceu essa atividade? Não tenho paura de ser contabilista, fui por necessidades de estudos, porque trabalhava no Banco do Estado de São Paulo. Mas nem como bancário e nem como contabilista, eu sou um zero à esquerda. Sorte das pessoas que seguem você, né? Divaldinho, você, agora nessa pandemia toda, de isolamento social, distanciamento, como é que você está se cuidando? Está conseguindo ficar em casa? Não, eu sempre fico no bairro Poço Bom, onde eu vivo. Mas mesmo do início da pandemia, em março, meados de março, quando fechou-se o centro, eu continuo atendendo as pessoas todos os dias. Atendo, quando sou chamado a uma residência, vou, com os devidos cuidados que se tem que tomar, né? Mas estou atendendo, sim. Tá certo. Bom, falando um pouco sobre a sua trajetória, a gente gostaria de conhecer como você se iniciou, vamos dizer assim, na doutrina espírita. O Divaldinho nasceu perturbado, uma criança com muitos problemas. Minha mãe, missionária, teve 3 filhos, 11 meses um do outro. E eu fui o primeiro e nasci perturbado, dei muito problema. Tinha achaques, tinha falta de sono, não dormia. Só vivia abaixo de benzedeiras. Minha mãe vinha do racionalismo cristão, uma filosofia fundada por Luiz de Matos, que meu avô era o presidente em Fernandópolis. Vocês eram de lá, né? Eu sou fernandopolense. Sou cidadão votuporanguense de coração. E daí começou a saga. Minha mãe benzedeira, eu tive todas as doenças de pele possíveis e imagináveis. Só vivia à base de banhos e mais banhos. Minha mãe com o cansaço dos dias, porque ninguém a ajudava a não ser o meu pai. Fraldas, já imaginou 80 fraldas para 3 filhos? Era heroína toda a prova. Você era mais novo ou mais velho? Mais velho. Mais velho. Eu conto com 66 anos de idade. E aí a vida começou. E eu sofria de melancolia, de tristeza. Os meus pais eram uma luta imensa, com muitas dificuldades na vida, mas foram heróis, anônimos nessa luta toda. E aí, como é que foi se encaminhando essa questão da doutrina espírita para vocês? Continuei sendo tratado. Meus tios, um deles, o vereador Agnaldo de Oliveira, levava-me ao centro espírita, porque minha mãe, com muitos afazeres, não podia. E nós não tínhamos religião, né? Nós conhecíamos o Cristo e a Deus, mas não tínhamos uma religião formada, porque meus pais nunca nos deram. E aí, então, meu tio levava-me no Centro Espírita Emmanuel, desde 6 anos de idade. Então, frequentávamos lá a evangelização infanto-juvenil. E aos 17 anos, lógico, nesse inteirinho todo, eu vivia à custa das benzedeiras, depois das senhoras que aplicavam passes, e eu ia dormindo melhor e ficava mais tranquilo. Aos 17 anos, eu fui pela vez primeira ao centro e depois nunca mais deixei. Fiquei ótimo, mais gordo.
E você disse, né, que nasceu em Fernandópolis. Como começou a sua história aqui em Votuporanga? Meus pais vieram para cá. Eu tinha 6 anos de idade. Nós saí de Fernandópolis com 1 ano e fui morar em Estrela do Oeste. E de Estrela do Oeste viemos para cá. E ficamos aqui, numa luta imensa. E hoje, né, você dirige o grupo Espírita Maria de Nazaré, lá no bairro Pozo Bom, há quase 40 anos, é isso? 38 anos. 38 anos. Como surgiu este espaço? Eu, estando trabalhando no Banco do Estado de São Paulo, eu atendi à comunidade dos favelados que nós tínhamos favelas em Votuporanga. Todas elas foram erradicadas, nós não temos favela. Temos casas muito simples que precisam ser cuidadas ainda. E nesse inteirinho, um grupo de 36 a 38 famílias foram transferidas para o bairro que é o Propovo. O prefeito João Antônio Nucci construiu um grupo de casas, fê-las à margem de um rio que tem lá, e uma gleba de terra, e as famílias foram para lá, mas desprovidas de todos os recursos. 1979, se não falha a memória. E eles, em 82, nós criamos a obra, mas de 79 a 82, eles iam no banco pedir ajuda para mim, porque como eu os atendia, com medicação, com injeção, com comida, eles iam no banco. Meu gerente chamava minha atenção. Não quero pobre dentro do banco. E você está atraindo, nós vamos ter que tomar uma medida. Aí não deu outra, criamos a obra por essa necessidade de ajudar a pobreza que lá ia buscar ajuda. Mas aí eu pedi um terreno a um senhor, Antônio Comar, cidadão votuporanguense, um homem de bem, fazendeiro, e a sua esposa, Natividade Raia Comar. E eles moderam 2 terrenos. E aí, nós começamos a obra. E a Tete Jabur, que é uma grande amiga sua, me contou várias situações sobre a sua vida, várias passagens, né? Ela é muito admiradora do seu trabalho. É. E ela comenta que você, inclusive, tem fotos em tratores nessa época, né? Realmente abrindo Nós tivemos sertão. muita ajuda de muita gente, né? Tanto que eu recebi tanta ajuda que com a morte de minha mãe agora, que vai fazer 2 anos em 18 de julho, eu ia mudar para a Europa. O ano passado. Já tinha arrumado um serviço de cozinheiro na cidade de Viseu. Estava tudo arrumado. Mas depois a consciência me chamou a atenção de que eu sou o devedor da comunidade de Votuporanga. Então eu tive que renunciar. Você ia se mudar para a Europa ano passado? Ia mudar. Mas por quê? Qual foi o motivo dessa escolha? Porque a obra não é minha. Eu não sou apegado a nada. Eu sou apegado aos meus valores. A obra pertence ao Criador e quem fica toma conta. Mas aí Você desistiu. cria um filho, que é mais importante na vida do que uma obra. Ele vai embora, dá as costas ou te põe no asilo mais tarde. O que é uma obra? Não é nada. Mas é um sonho adiado ou cancelado? Não, cancelado, porque não posso ferir aos princípios morais que eu tenho para com a comunidade. Questão de honra. Mas se não tê-lo-ia feito. E era justamente sobre isso que eu gostaria de te perguntar, sobre esse trabalho que você desenvolve, né? Conta um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, como é essa estrutura toda ali? No Maria de Nazaré? Isso, no Maria de Nazaré. É uma obra que foi crescendo devido ao auxílio da comunidade, né? Eu vim para lá com 2 terrenos. E hoje nós temos uma quadra de 10 mil metros quadrados. Tem 8 mil metros de área construída. Por exemplo, nós estamos fazendo agora, por fim, um jardim que a Marlene Galera, minha madrinha, doou em termos de quase mais de 20 mil reais em plantas. Então, a comunidade é maravilhosa. E minha madrinha é católica, apostólica romana. Mas a obra lá tem de mamando a caducando, de criança a idoso. O Lar Celina é ali também, né? Também. Como é que funciona isso? É um complexo, né? Porque antigamente o governo exigia determinadas mudanças, né? A obra social não poderia ter a denominação espírita. Então, criamos uma outra obra. E aí depois já nasceu a outra obra, que é a Editora Didier. Tivemos uma outra obra lá dentro que eu sempre tive a ideia e anelava o sonho de cuidar de doentes mentais. Sempre gostei de doente. E, no entanto, criamos uma obra lá dentro que se chamava Lar Benedita Fernandes,
uma senhora que é de Araçatuba, que era de Araçatuba, e que morreu louca num sanatório. E aí, então, eu criei um quarto para homens, um quarto para mulher, um banheiro. Quando o homem batia na mulher no bairro, eu ia buscar e colocava ele trancado. Porque os meninos batiam no portão, gritando que o pai estava batendo na mãe. E eu achava aquilo inadmissível. Então buscávamos o homem e prendíamos ali. No dia seguinte, falava com ele que ele não tinha vergonha na cara em bater na mulher diante dos filhos. E aí foi a vida, mas aí o juiz proibiu, porque disse que eu não tinha o direito de prender os outros. E não tinha mesmo, mas era o que podíamos fazer à época na comunidade. Hoje os drogados batem no pai e na mãe, e ninguém pode fazer nada, porque é briga de família. A menina prostitui-se com 16 aninhos, 14, fuma droga, eu ligo no conselho tutelar do menor, que me ouça, e também não tomam providência, porque a menina tem o direito de fumar drogas. E assim é a vida, as leis humanas. E aí você então saiu do banco porque não dava conta? Eu fui transferido para a cidade de São Paulo. Eu não teria saído do Banco do Estado, porque eu trabalhava das 3 da manhã às 9 da manhã. Então eu tinha facilidade imensas, mas um dos gerentes transferiu-me para São Paulo, porque ele pertencia à comunidade protestante. Eu era espírita e criava realmente um problema que os doentes não saíam do banco. E atrapalhava, eu era caixa no banco. E aí eu fui para São Paulo e ia para São Paulo. Aí ninguém deixou eu sair, rasgaram meu contrato de demissão e fui para São Paulo. Mas aí eu ia sair vinculado à política. Eu seria um indivíduo, um elemento preso à política. Aí eu achei melhor não ficar preso a política nenhuma, ser livre. Aí saí. E à época, não sei se vocês conhecem, o Dorival Veronese, um dos nossos antigos vice-prefeitos, ele me contratou no dia seguinte. Mas me contratou, me registrou, me pagava o salário e mandava eu ficar lá na obra. Desenvolvendo assistência ali, naquele bairro. Você deve ter marcado a vida de muitas famílias. Até hoje o pessoal deve agradecer, né? Muitos filhos, né? Na verdade, quem foi recompensado fui eu. Né? Quando fui presidente da APAI também, eu digo a você que o maior presente quem recebeu fui eu. Foram 10 anos plenos de felicidades. Porque eles te beijam, te lambuzam inteiro e é a melhor coisa no mundo. Falando um pouquinho, né, voltando a falar um pouquinho sobre o Lar Celina, quais são os atendimentos prestados e qual o público de vocês? O público são os jovens hoje num trabalho de juventude, de tudo que você imaginar para encaminhá-los à área de serviço. Nós já colocamos o ano passado, o ano retrasado, mais de 40 jovens no mercado para trabalhar. Um programa pré-estabelecido com uma coordenação da Cristina Fonseca, que é um dos membros diretivos da nossa casa. E fazem um trabalho belíssimo lá com a juventude. Nós tivemos já há muitos anos uma mini gráfica, uma marcenaria, mas infelizmente os próprios pais é que são culpados, porque eles visavam que o menino estava trabalhando para ir na Justiça do Trabalho. Como a Justiça do Trabalho, infelizmente, ela não te ouve, não ouve você. Ouve o pai que ia reclamar que eu, Divaldinho, estava colocando o filho para trabalhar. Não, eu estava ajudando o pai a fazê-lo homem. Quem tinha que ensiná-lo educação era eu, porque ele entrava às 6, 7 da manhã e saía às 5:30 da tarde. Então, quem educava de segunda a sexta éramos nós. Porque ou ajudava o pai a educar, ou ele viraria bandido. E quando o pai não permitia que eu assim agisse, nós mandávamos a criança embora para que ele educasse. Todos que o pai levou viraram problemas. São problemas até hoje. Vocês têm atendimento com psicólogas lá também, né? Tem psicólogo, tem terapeutas, tem de tudo. E de onde vem Todos os meses fazíamos uma reunião com os pais. E eu sempre pedia que eles levassem os filhos à religião. 97% são católicos. Lá não tem essa restrição, então, não tem. É aberto a todo tipo de... Nós não temos atendimento à população pobre espírita, eles não são católicos.
vão à missa, vão confessar, fazem catequese, não importa. O importante é que eles estejam lá, ouçam a parte moral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mais importante. E de onde vêm os recursos para a manutenção do espaço? Da caridade genuína do povo votuporanguense. O povo votuporanguense é uma beleza. O Votuporanga tem um clima psíquico e religioso extraordinário. Nesses anos todos, se você for ver a obra, ela é monstruosa. Você não calcula como foi feito aquilo pela população. Porque eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. E além de orador, né, você é muito presente na comunidade votuporanguense. Como é esse seu contato com as famílias? Eu sou muito conhecido, né? E a pessoa... Falam todo mundo. De político e religioso, todo mundo quer falar, né? Então você fica assim, conhecido do povo. Mas famoso eu não sou, não. Sou conhecido. Você visita as casas, ajuda em problemas? Todo mundo que me convida, eu vou fazer culto, oração. Ficou doente, me telefona, eu vou assistir. Solteirão encalhado, com o tempo disponível, tem que fazer alguma coisa. Me dizem que isso é 24 horas, que até às vezes 24. no meio da noite, se te ligam, você vai ajudar. Ligo, vou, a pessoa está passando mal, me liga, eu mando ir lá, eu durmo tarde, a pessoa vai, o guarda noturno fica junto, lá fora, eu atendo, converso, rezo e a pessoa vai embora. Essa tua opção de ficar solteiro, então, foi para se dedicar realmente à comunidade? Foi, eu namorei 3 vezes e não tive decepção nenhuma, porque o namoro é uma experiência maravilhosa. Tem muita gente que acha que eu sou casado com um homem. Não, não sou. Se fosse, também diria. Mas eu namorei 3 vezes, a opção de ficar solteiro é que numa análise feita por mim, eu observei que eu estaria muito bem casado, mas com uma família, 3 filhos. Agora no centro são 400 pessoas, são 286 famílias, muita gente. Eu prefiro ocupar o tempo porque tenho disponibilidade e posso ajudar, por esse motivo. Esse atendimento lá é diário, final de semana? E até com alimentação também? Com tudo. Mas há que abrir um parênteses aqui. 3 vezes nós fomos autorizados a reabrir. Reabrimos. Das 288 famílias, 2 foram. 2. Fizemos comida. 4 pessoas foram comer. Mas não entendi, como assim reabriram? Vocês tinham fechado? A pandemia, com autorização do prefeito e da vigilância, mandou fechar. Fechamos. Mandou reabrir, reabrimos. Começamos a comida para que viessem comer. A instituição tem condições de dar hoje 1000 pratos de refeição por dia. De graça. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Nós tínhamos café segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De manhã. Para quem quiser. Portão aberto. A única oração é o Pai Nosso que estás nos céus. Teve que fechar, não vai ninguém. Mas antes eles estavam indo, agora não, pararam... No café não ia não, porque não querem levantar cedo, a preguiça, a falta de ânimo. Eu entendo a eles, mas imagina, se você é com fome, você vai até no quinto dos infernos para comer, porque é fome. Quem já passou fome sabe como é. É que a nossa cidade ela é muito caritativa. E a pandemia agora dá-se cesta uma atrás da outra. Não sou contra, mas deveria ser mais organizado. Não tenho nada contra o governo, cada governo estabelece como pode, mas nós temos que dar a vara, não o peixe à mão da pessoa. Divaldinho, falando ainda um pouquinho, né, do seu trabalho na comunidade, você se envolveu também na fundação de diversos centros espíritas aqui pela cidade. É verdade. Como foi acontecendo, né, a expansão dessa doutrina aqui em Votuporanga? A Maria de Nazaré foi crescendo. Quando eu fui por Maria de Nazaré, eu já era presidente da APAI. A APAI esteve fechada por 7 meses e eu reabri a APAI. Saudamos a dívida, aquela coisa toda e voltou a funcionar. E fiquei lá por 10 anos. E os centros nasceram da necessidade das pessoas que eu visitava nos bairros de vir ao bairro Pozo Bom. Não tem dinheiro, não podem pagar a circular.
e eu também não lhes podia pagar. Então, fui no bairro, ganhei um lote, fizemos um núcleo, peguei um grupo de trabalhadores que são, vamos dizer, líderes, e os coloquei lá. Em cada bairro foi assim. Fizemos um centro que estava fechado em Álvaro, um centro fechado em Paris, um centro lá do lado da chácara, eu não me lembro o nome daquele bairro. Eu sei que fica atrás do Açari, bem lá no fundo, criamos um núcleo para as pessoas que moravam lá e perto daquela vila São Cosmo, que iam para lá também. E aí criamos um na Vila Carvalho, criamos um outro na nossa vila, que é o Propovo, e fui fazendo e colocando pessoas para trabalhar, com o intuito de dar comida, que era sopa, e orientação que a pessoa quisesse. Se ela precisasse de médico, os dirigentes anotavam, passavam para mim, eu encaminhava um médico. Médico, dentista, oftalmologista, e todos atendiam. Seu trabalho, então, não foi só aqui em Votuporanga, como também na região, Foi né? na região, Você... Álvares e Paris. Nós recebemos do juizado, do juiz ou do promotor, na época promotor Marcos Antônio Leles, um centro que havia um problema, que era o Centro Espírita Caminho de Damasco, o primeiro centro da cidade de Votuporanga, fundado a 18 de agosto de 1940. Votuporanga tinha 3 anos de idade. E uns baluartes de uns homens, entre eles o Antônio Casimiro, José de Moraes, construíram um centro. Você já imaginou, 3 anos de idade em Votuporanga. E aí, então, o juiz passou para mim, eu dei solução do problema que estava à época e mudei lá para o São João. Ganhamos mais terrenos, construímos lá e continuamos dirigindo. Até que apareceu um jovem, que é Aguinaldo Paviani, que vocês o poderiam entrevistar, é muito bom rapaz, e desenvolve um belo trabalho lá. E aí doamos o patrimônio todo para ele. Depois recebi um outro na Minas Gerais, lá em cima, perto da favelas da estação, e passamos para o César e a Cidinha, que depois também eu recebi um outro terreno, que era o Lar Frei Arnaldo. O juiz de direito destituiu a diretoria e passou para mim a direção. Eu dirigi o Lar Frei Arnaldo por 2 anos e depois também dei por finalização do lar, que não era cabível, porque a direção não era aquilo que eu sonhava. Botar crianças num depósito não é o conveniente. Destituí o lar e dei toda a área para eles dirigirem e fazerem o que eles quisessem fazer. E você tem ideia de quantas pessoas frequentam estes centros que você ajudou a fundar? Tenho mais ou menos. Mais ou menos. O Caminho de Damasco está em volta de 100 pessoas, mais assistidos, o outro 70 pessoas, 80, dependendo da época. Os núcleos todos giram em torno de 30, 40 pessoas para a alimentação. A nossa casa, em média, tem 400 pessoas no sábado para comer, 100 para tomar café no domingo de manhã, e durante toda a semana, mais de 400 pratos de refeições. A sua mãe te ajudava nessa época para cozinhar? Toda. Julieta era mão para toda obra. É. Era. Imagina a comida Fantástica. dela deliciosa. A Julieta sempre gostou. Era animada. E ficava brava comigo no finalzinho, aos 82, 3, que ela queria cozinhar, eu não deixava. Porque ela já, a mão já tremia, tinha um probleminha. Eu falei, não, agora você vai descansar, eu cozinho para você. Mas você já viu mãe querer que ela quer mandar, né? O padre Silvio, quando esteve aqui, ele ensinou a fazer massa de pizza, que ele adorava. Qual que é o prato que você mais gosta de cozinhar? Eu prefiro o que me dão. É. A comida do outro. Comida eu gosto. A comida preparada pelo outro é melhor. Não, eu gosto. Quando estou com uma macarronada como eu gosto, eu vou lá e faço a massa, corto e cozo e faço o molho em 2 minutos. Adoro. Que bom. Bom, Divaldinho, outro espaço que você tem ali também, né, dentro de todo esse complexo, como você comentou, é a Casa Editora Espírita Pierre Didier. Isso. Né? Como é o atendimento prestado ali? Vocês publicam livros do Brasil todo? Como funciona isso? Eu tenho muitos amigos fora do nosso país e também no Brasil, obviamente. E eles doam um livro, nós mandamos fazer a edição e vendemos em benefício à obra. Principalmente para divulgar o livro, mas o intuito é que sobre um recurso para auxiliar a obra. Mas nestes 4 últimos anos, o povo brasileiro não tem
cultura de leitura, não, não tem. Até a escrita também, né? Não, até acabou tudo, é uma pena. E hoje, para editar um livro, você tem que pensar muito, muito, muito. Não sei como nós ficaremos no ano de 2030, não sei. Mas, por enquanto, estamos ainda caminhando. Mas não sei 2030 como celular para gerenciar uma editora. Acredito que vai haver uma mudança muito grande. O e-book ninguém vai ler, porque já não lê um livro para sentar, que dirá num tablet ficar lendo um livro. Eu não tenho pachorra para lê-lo de forma alguma. Eu amo o livro à mão. Valdinho, outra coisa que aconteceu também na sua vida, nessa tua história toda, foram palestras que você ministrou fora do Brasil, né, em outros países. Por onde você já esteve? Como é que começou isso tudo? Começou indo à Colômbia. Eu tive um grupo de amigos, tenho um grupo de amigos da cidade de Cartagena e Medellín. Eles estiveram num dos congressos que a Federação Espírita Brasileira faz. E ouviram falar no congresso por um amigo chamado Estevão Camolese, da obra em Votuporanga. E eles quiseram conhecer o Divaldinho. E me telefonaram e eu disse, podem vir, mas estamos em 8, podem vir os 10. Não há problema. E eu hospedei tudo em casa. Fiz comida, eu conheço a comida colombiana. Eles adoram pela manhã mandioca cozida. Amam para comer com açúcar. E eu fiz, eles amaram. E aí me convidaram. Eu fui 6 vezes à Colômbia para falar a eles e dar instruções e trocar umas orientações a nível de tratamento para com os doentes. Depois de lá, uma outra senhora também de Lagos, dona Julieta Marques, uma portuguesa, veio a um congresso e quis conhecer o Divaldinho. Aí veio para minha casa com 9 pessoas, portugueses. E aí fizeram um convite. E eu vou a Portugal há 22 anos, 4 vezes ao ano. De Portugal fui a Milão, fui a Barcelona, Madrid, Huelvas, Saragoça. Depois estive na Suíça, em várias cidades. Fui à Alemanha, Bruxelas. E onde chama eu estou indo. A tua descendência é portuguesa? E já estou naturalizado português. Por isso que eu também já ia mudar, né? Com naturalidade portuguesa fica mais fácil. E aqui no Brasil todo também, você também passeia com essas palestras? No Brasil eu não sou muito conhecido, não. Não? Eu sou mais em Portugal. Porque são 22 anos, 4 vezes. Eu conheço Portugal de norte a sul, né? E vou de casa em casa. Agora, em maio, eu teria 30 dias. Setembro, 35 dias. Depois, dezembro e janeiro, mais 38 dias. Mas foram canceladas todas. O português está com medo do brasileiro. Diz que o brasileiro tem Covid. Divaldinho, agora falando um pouquinho sobre a doutrina, né? O espiritismo, ele sempre se equilibrou, assim, desde o nascimento, né? Entre religião e ciência também. Hoje, muitos dizem que o espiritismo é uma religião. Outros já tratam como uma doutrina. Eu queria a sua opinião sobre isso. Ela tem por base um tripé, que é ciência, filosofia e religião. Sem religião o homem não vive, né? Allan Kardec coloca que ciência, filosofia e consequências morais, que torna melhor o homem. A finalidade da religião é conduzir o homem para Deus. Se esta não o faz, ela não cumpre o seu papel. Qual a melhor religião? Aquela que torna o homem melhor. O espiritismo salva? Não. Jamais salvará alguém. A pessoa é que tem que se salvar, modificando seus hábitos, modificando a sua vida, como fez a mulher adúltera. Ela viu Jesus, enamorou-se por ele e mudou a vida. Saiu da prostituição e foi servir aos leprosos no Vale dos Leprosos e lá morreu. Zaqueu viu Jesus a uma árvore chamada sicômoro, mas uma árvore comum. Subiu, olhou no olho do Cristo e ficou louco de paixão. Jesus chamou, vendo, disse, desça daí, hoje eu vou dormir na sua casa. Estou falando em síntese grosseira, né? A fala é mais bonita, é poética na Bíblia. Desça daí que eu vou dormir na sua casa. Os invejosos quase morreram de raiva, de ódio. Como pode o mestre dormir na casa de um cobrador de impostos, ladrão, safado? E Jesus foi. Quando ele entrou na casa do homem, o homem disse, Zaqueu, hoje entrou em minha casa a salvação.
Aí tem muitos estudos, que é a alma do indivíduo, que é a casa, mas a verdade é que Zaqueu mudou e ficou ótimo. Devolveu a quem ele havia roubado, em dobro, em triplo, as viúvas que ele havia espoliado, porque era malandro, devolveu tudo. Que é cura mais linda do que essa? É isso que a religião tem que fazer pelo homem. Eu fico triste quando as pessoas brigam por religião. Quando os religiosos, não tendo vergonha na cara, brigam um com o outro. É uma tristeza. Quando os meus queridos irmãos protestantes, luteranos, não passam na minha calçada porque tem medo, porque eu sou o capeta, é triste. Não me entenderam Jesus, que ensinou a amar o inimigo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.